primeira análise de hoje vai falar sobre lançamentos imobiliários e dinâmica demográfica recentes no município de São Paulo. E o nosso convidado é Valmir Aranha, da Fundação SEAD, nossa parceira nesse programa Primeira Análise. Bom dia, Valmir. Tudo bem? Bom dia. A primeira pergunta, a gente está aqui com esse boletim, que é o de número 15 da Fundação SEAD, que é um boletim mensal, né? E o título desse boletim chama a atenção. Eu queria que você explicasse o significado dele, o que vai ser tratado ao longo dessa nossa conversa aqui. Tá. A Fundação SEAD é uma centro de referência de estudos demográficos, então as transformações que ocorrem no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, estão sempre analisadas, né? E as últimas informações censitárias que foram divulgadas mostraram que a capital de São Paulo ela estava passando por um processo diferente do que vinha ocorrendo há décadas anteriores, né? Principalmente as mudanças intraurbanas, quer dizer, né? Dentro da cidade de São Paulo. As principais mudanças que foram detectadas foram que, diferente do que acontecia em décadas anteriores, onde o processo de crescimento da população da cidade de São Paulo tendia a ocorrer nas periferias, eram as periferias da cidade que crescia e o centro se esvaziava, o censo de 2010 mostrou que alguns distritos, né, principalmente os distritos localizados na área dos centros expandidos, é que passaram a crescer. Óbvio que cresceram numa taxa menos intensa, não é um crescimento como ocorria na década de 50, mas passaram a ocorrer. Então, é uma tendência diferenciada do que vinha se observando historicamente. Essa é a primeira coisa que chama a atenção. Sim. E a outra coisa é o próprio fato do mercado imobiliário ter se tornado um fator, né, visível para a população em geral e importante do ponto de vista de entendimento dos processos que estão ocorrendo aí na cidade de São Paulo. E esse assunto é um assunto que interessa a você, demógrafo? É um assunto que normalmente você costuma pesquisar? Essa questão das migrações das populações dentro do município, de municípios como São Paulo? Sim. O crescimento da cidade de São Paulo e dos municípios em geral do estado de São Paulo é um tema de pesquisa nosso lá da Fundação SEAD, né? E a área intraurbana é uma discussão importante, mas uma discussão difícil de se fazer também, porque existem poucas fontes de informação, né? E a cidade de São Paulo, como tem mais de 10 milhões de habitantes, né? O impacto desse crescimento é muito importante para você entender também a dinâmica do crescimento demográfico do estado de São Paulo como um todo, né? Sim. Vocês se basearam, aqui eu vou falar um pouco da metodologia, Tá. Em que dados que vocês se basearam? Eu vi que vocês usaram dados da Embraesp, eu queria que você explicasse um pouquinho o que são esses dados e quais são as variáveis que esses dados comportam. Tá. Além da informação do censo que dá o crescimento da população, a Embraesp é a empresa brasileira de estudos de patrimônio e ela faz uma pesquisa sobre lançamentos imobiliários. Ela pesquisa na mídia especializada os lançamentos que estão sendo divulgados, né? Isso é catalogado, sistematizado e vira um indicador que normalmente serve como referência para o mercado imobiliário, né? Essas informações, além de ter o dado do lançamento em si, tem algumas informações adicionais, como a área útil do imóvel, quantos dormitórios tem o imóvel, características, enfim, que você do imóvel, né? Então, isso ajuda a entender um pouco mais qual é a característica desse imóvel. Você está falando de taxas de crescimento populacional, estou falando dessas variáveis, Isso. Né? O rendimento domiciliar per capita, em salário mínimo. Né? Volume populacional, densidade demográfica e, por último, taxa de lançamento imobiliário. Porque qual foi a ideia, né? Foi associar essas informações da Embraesp com as informações censitárias, né? Então, no censo a gente tem informação de população, de rendimento, etc., com as informações da Embraesp. O objetivo qual era, então? Verificar até que ponto que o mercado imobiliário está influenciando ou não o crescimento nessas áreas específicas da cidade de São Paulo. Né? Só queria fazer uma ressalva. Esse estudo, ele não, essas informações, elas não consideram o lançamento imobiliário, digamos assim,
mas não formalizado, ou seja, aquela coisa que geralmente ocorre na periferia, a gente vê nos bairros onde você pega uma casa enorme, divide e constrói 3 sobradinhos para vender. Então, ela não está nesta base. A não ser que esse condomíniozinho tenha virado objeto de divulgação na mídia, aí a Embraesp capta. Então, como um empreendimento imobiliário como mesmo. empreendimento, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que acho que vale a pena ressaltar é que, assim, normalmente a gente, como está trabalhando com 96 distritos da cidade, nem sempre os distritos correspondem àquilo que a gente está acostumado a conhecer como bairro, né? Então, o distrito é uma área maior e, geralmente, quando você fala, por exemplo, a Fundação SEAD fica no bairro fica na Luz, né? Mas, na verdade, é o distrito da República, né? Do ponto de vista... maior do ponto de vista, né, da divisão territorial do centro da cidade, né? A taxa de lançamento imobiliário, você pode explicar um pouquinho melhor o que é essa variável? Tá, a gente construiu a taxa com o objetivo de relativizar um pouco esse indicador, para não trabalhar simplesmente ou unicamente somente com o número de lançamentos. A gente fez uma relação entre o número de lançamentos sobre os imóveis já existentes na região. Dessa forma, essa taxa daria para a gente um impacto, né, desse lançamento na área. Então, você pode ter áreas que tiveram muitos lançamentos e que teve impacto grande. Por outro lado, você pode ter áreas que tiveram um número de lançamentos consideráveis, mas você já tinha um adensamento grande e que não repercutiu numa taxa elevada. Então, ele consegue medir um pouco o risco relativo aí desses lançamentos. Entendi. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros resultados. Quais foram as principais constatações que vocês chegaram aí no final da pesquisa, né? Realmente existe essa influência do mercado imobiliário nesses fluxos migratórios, nessa dinâmica da população, nessa dinâmica demográfica aqui no município? O trabalho, a gente procurou construir uma tipologia para facilitar o entendimento, né, do processo. E aí a gente viu que existem regiões onde, de fato, parece que o crescimento da população está influenciado, ou fortemente influenciado, pelos lançamentos imobiliários. Porém, existem distritos onde existe um número de lançamentos importantes e que não repercutiu no crescimento populacional. Então, você tem tendências diferentes para o mesmo processo. Isso é possível explicar? Por que acontece isso? A gente isso? levanta algumas hipóteses, né? Mas as informações disponíveis não dão conta de a gente afirmar categoricamente que, né, o processo tem ocorrido por determinado motivo. Por outro lado, você tem regiões onde tiveram lançamentos imobiliários também e que eram regiões de periferia até décadas anteriores. Então, você tem uma consolidação de área periférica, mas que também o mercado imobiliário, de alguma forma, transbordou para essas regiões, né? Então, acho que, de modo geral, acho que o panorama é esse. Sim, e aí, bom, a gente vê com um dos resultados que vocês apontam que houve uma redução da migração intermunicipal. Sim. Isso é uma coisa que foi possível observar. Sim, sim. Na verdade, do ponto de vista do contexto maior das transformações da cidade, a cidade já está crescendo menos, né? Há décadas que a cidade já cresce menos. Por que ela cresce menos? Principalmente porque você tem uma diminuição da migração. Né? Você tem, na última década, um saldo negativo, porque São Paulo perde população pela migração, uma perda de 30 mil pessoas, mas isso não significa que só perde. Na verdade, na última década? Na última década, 2000, 2010. Como essa informação é um saldo, ela está representando uma diferença entre uma entrada grande de imigrantes e uma saída grande de imigrantes também na capital. Mas o saldo é um saldo negativo, diferente do que décadas, né, anteriores, onde São Paulo era a principal porta de entrada da migração do país, né? Você tem que, hoje, São Paulo perde imigrante. E, por outro lado, o crescimento da população, ele passa a ser muito mais influenciado pelo crescimento vegetativo, que é aquele crescimento que se chamava crescimento natural, os nascimentos menos os óbitos. Tá. Né? Isso é hoje ele explica esse crescimento? Hoje ele explica o crescimento da população, já que a migração só retira, né, a população. Então, a população diminui via migração, mas ela passa a crescer via os nascimentos. Tá. Né? Mesmo a fecundidade estando reduzida, né? Porque não significa que você tem um boom da fecundidade, né? A fecundidade é reduzida, mas os nascimentos acabam somando na população. Agora, o crescimento vegetativo não serve para explicar aquele fenômeno que você falou, por exemplo, de um bairro que tem muitos crescimentos imobiliários e tal, quer dizer,
eles têm muitos lançamentos de empreendimentos, mas não se revelam num crescimento populacional. Esse não seria uma variável que ajudaria a explicar? Eu acho que ajuda a explicar, porque o crescimento da população, digamos assim, se dá via crescimento vegetativo, né? Mas você tem vários elementos, né, acontecendo nesse processo. Vamos imaginar, você teve um lançamento num bairro, um grande condomínio, as pessoas mudaram para lá. A partir do momento que as pessoas mudaram para lá, dependendo da fase que elas estão, né, do ciclo vital, as crianças que nascerem vão nascer naquele novo, lugar, naquele novo lugar, né? Então nesse sentido, o crescimento vegetativo está ali colado, mas como processo ainda da mudança interna, né, no território dos pais. Mas o fato de não crescer, aí já seriam outras variáveis que explicariam, né? Bom, eu queria então a gente falar um pouco da tipografia. Vocês fizeram... A gente está com um pequeno problema aqui de comunicação com a nossa tela, então a gente não vai conseguir por hora mostrar. Se for resolvido a tempo, a gente mostra depois para o nosso telespectador conhecer. Mas, por hora, eu queria que você explicasse um pouquinho como vocês da Fundação SEAD dividiram essas determinadas regiões, né? Vocês agruparam alguns distritos por características. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, Valmir. Tá. Então, as características que nortearam essa tipologia nossa foi a taxa de lançamento imobiliário e crescimento de população. A partir do agrupamento desses 96 distritos por essas duas, né, variáveis, a gente agregou essas outras informações censitárias de renda familiar, de número de lançamentos, de densidade, né? O que resultou da tipologia é que, utilizando essas duas informações, a gente conseguiu criar 7 grupos, né, de distritos que seriam grupos homogêneos, seriam grupos mais parecidos, né, dentro desse processo entre crescimento e lançamento imobiliários. Esses 7 grupos, eles formam, por assim dizer, um gradiente, né, onde que o primeiro grupo seria aquele que mais cresceu e que mais teve lançamento imobiliário. E o último grupo da tabela, não tem uma hierarquia nisso, mas é só diferenciando, seria aquele grupo que também cresceu, mas não teve lançamento imobiliário. Tá. Então, na ponta de cima, o que a gente tem? A gente tem os distritos que mais receberam os lançamentos, são os distritos, né, de ponta aí do mercado imobiliário. E, por outro lado, que cresce, a população cresce. E, por outro lado, você tem algum resíduo daquele crescimento demográfico que a gente via em décadas anteriores, da periferia, e que ainda persiste em algumas áreas da capital de São Paulo, né? Então, você tem crescimentos por motivos diferentes, né? Tá, quer dizer, então só para a gente dar nome aos bois aqui, né? Nesse primeiro grupo que a gente está falando que foi o grupo que mais cresceu e que mais teve empreendimentos imobiliários, a gente está falando de bairros como Barra Funda, Itaim Bibi, que já é um bairro muito conhecido por lançamentos imobiliários, principalmente corporativos, né? Santo Amaro, Vila Andrade e Vila Leopoldina. E aqui a gente pode ver que eles estão mais ou menos na zona oeste, né? Ou sudoeste, digamos assim, né? Que aí vocês colocam como as características predominantes desse primeiro grupo, taxas elevadas de lançamento imobiliário com significativo crescimento demográfico. São as áreas onde o crescimento foi mais representativo. Exatamente. Tá. Só para você ter uma ideia, a maior taxa de crescimento populacional foi em Vila Andrade, né? Tá. Só que a taxa é a mesma do que em Anguera, que está naquele grupo anterior, né? Pois é, aí esse grupo que você falou que era o último, é um grupo que tem bairros mais periféricos da cidade. Exatamente. Então, só para... Desculpa, mas esse primeiro grupo que você detalhou, o perfil é esse mesmo, né? Esse perfil que fica na região oeste são distritos que têm fácil acessibilidade para a Marginal do Pinheiros, fácil acessibilidade para a Marginal do Tietê, né? E são distritos que passaram por um processo muito intenso de conversão de áreas industriais, empresariais para condomínios verticalizados, né? Aí a gente está falando tanto de residencial quanto não, então nesse caso não, residencial. É só residencial, tá? Nesse caso é só residencial, porque como o objetivo era comparar com a população, né? Então claro, onde a população mora, onde ela... Aí, nesse primeiro grupo, a gente separou, por assim dizer, 2 subgrupos, né? Primeiro um Barra Funda e Vila Andrade, que estariam mais próximos ali na Marginal do Pinheiros, e o outro, do Tietê, desculpe, e o outro lá embaixo na região oeste, que seria Santo Amaro, Itaim e o Vila Andrade, né?
Esse primeiro grupo de modo geral, todos esses distritos, eles têm um rendimento médio acima da média de São Paulo. Né? Então, são bairros com um rendimento maior do que enquanto a renda média de São Paulo é 2,81 salários mínimos per capita, Itaim é 10, você entendeu? É 3 vezes muito mais. Maior, né? 3 vezes mais. Do ponto de vista de área útil desses lançamentos, por exemplo, Vila Andrade tem lançamentos imobiliários de 167, média de 167 metros quadrados. Né? Então, são unidades para padrão de família classe A e B. Né? Uhum. Então, a ponta desse processo tem essa característica. Né? Sim. Aí você pega Barra Funda e Vila Leopoldina, eles têm uma característica muito peculiar, sobretudo Barra Funda, que é uma região que vem passando por um processo de operação urbana, né, onde você está tendo melhoramentos de acessibilidade, uma intervenção da prefeitura na região. Inclusive tem um mega condomínio aqui, né, do lado, que é o Jardim das Perdizes, né, que fica ao lado do metrô, é um condomínio imenso, né? Pois é, várias torres. Dizem que é o maior empreendimento de São Paulo, né, o maior empreendimento de São Paulo, e que está localizado numa região da Barra Funda, que é ali, entre a linha do trem e a Marginal, né? Sim, exatamente. Numa região carente. Então, Barra Funda, que era uma região uma área, um bairro tradicional, né, da cidade de São Paulo. Onde dizem que surgiu o samba, né? Exatamente. Aqui o samba paulistano, né? Daqui na Barra Funda. Mas se a gente pega bairros que aparentemente não tem uma heterogeneidade, né? Sim. Mas que tem essa semelhança, que é essa explosão de empreendimentos. Agora, por exemplo, Vila Leopoldina, lá atrás do CEAGESP, né, era na verdade uma explosão ali de lançamentos, é bem nesse perfil de conversões de áreas industriais e de galpões em residências. Em áreas residenciais. A gente vê um grupo, aqui, pelo destaque que vocês fizeram, né? O Vila Leopoldina apresentou a maior taxa de lançamentos imobiliários desse grupo primeiro, né? Com 7,7% de taxa, né? De crescimento. E com uma taxa de crescimento populacional na ordem de 3,9%, né? Isso a gente está falando. Esse número compreende quanto tempo? Entre o período 2000 e 2010. 2010 que é o último dado disponível que a gente tem. E ainda tem algumas atratividades dessa região. Pois né? Pois tem um aparelho público que funciona nessa região, e o destaque que vocês fazem é que, por exemplo, nessa região tem o Parque Vila Lobos, tem áreas de lazer, que em outras cidades, em outras regiões não... Esses são atrativos que geralmente você vê nos informativos de lançamento imobiliário. Exatamente. Perto, né? E quando você pega os distritos lá debaixo da Marginal, desse grupo também, mas lá debaixo da Marginal do Pinheiros, também é bastante parecido essa questão de conversão de áreas industriais, né? Santo Amaro também? Santo Amaro também. Mas aí você tem ali a questão do eixo da Marginal e do entorno, né? A questão da Berrini e Faria Lima ali como um centro, tornou-se um novo centro de negócio ali da cidade de São Paulo, né? Então você teve uma atração muito grande por empresas multinacionais e você gerou um número significativo de emprego ali na região. Por outro lado, o emprego, né, teve a demanda por moradia e aí essa coisa juntou, né, colou. E você tem ali a região de Itaim, que se não é a maior taxa, mas é o maior número de lançamentos imobiliários que você tem, né, na cidade de São Paulo. Santo Amaro é um processo parecido também, fica na extensão ali da Marginal, né? E o Vila Andrade, o que é interessante é que ele está do outro lado do rio, ali em frente do rio Pinheiros, né, do outro lado do rio, e que você tem, funciona um pouco como extensão do Morumbi, né, quem vem lá de trás do Morumbi, ou o outro lado da Marginal ali do Itaim. Mas também esses 5 grupos, na verdade, acabam compondo a principal área de crescimento e de lançamento imobiliário. Agora, Valmir, está uma questão que me surgiu uma dúvida. Essas áreas, elas terem uma explosão de empreendimentos imobiliários, isso aparentemente contribui com a questão da mobilidade urbana, né, do trabalhador. Agora, não significa que
que a massa de trabalhadores, tanto do Itaim quanto da Vila Leopoldina, etc., que trabalham nessas localidades, elas estão migrando, porque a gente vê que são empreendimentos realmente para um poder aquisitivo um pouco maior, não é isso? Sim, sim. Pelo menos é o que me parece, né? Não, a informação sobre vincular a moradia e o trabalho aqui a gente também não tem, mas eu acho que é exatamente isso que acontece. Fora que ali na região do Itaim e tal, além da moradia em si, o Itaim se transforma num centro de serviços e de comércio, shopping, casas noturnas, né? Sim. Então, você tem a geração de emprego, é óbvio que você tem geração de emprego ali de alta qualificação, né? Para essas empresas, mas também tem serviços ali que acabam gerando emprego. E quem mora nem sempre quem trabalha no Itaim nem sempre mora ali no Itaim, né? Sim. Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre esse segundo grupo. Vamos lá. O segundo grupo, ele é composto também por bairros que aparentemente são heterogêneos, mas que tem uma característica predominante que vocês descreveram, que é taxas intermediárias de lançamentos, ou seja, nem tanto quanto no primeiro grupo, mas com significativo crescimento demográfico. A gente está falando de Brás, Cambuci, né, Jaguaré, Moema, né, você vê que são lugares muito diferentes, alguns mais centrais, outros mais afastados, Moca, Morumbi, Saúde, Tatuapé e Vila Sônia. É exatamente isso, é o grau, é o grupo 1, só que num grau, digamos, abaixo, né? Seria o grau... a escala inferior disso. Esses distritos também estão localizados no centro expandido, né? Centro que perdia a população e que passou a ganhar também, né? Isso vale a pena ressaltar. E aí a gente pode separar esses grupos em dois grandes subgrupos, né? Primeiro, que é um grupo que você já teve um processo de valorização importante em décadas anteriores, né? E continuou nessa década, como Moema, Moca, Morumbi, Saúde. Esse processo de verticalização já ocorria antes de 2010. Na verdade, acabou se intensificando, né, ou continuando esse processo. Mas, ao mesmo tempo, você também tem distritos como Brás, Cambuci e Jaguaré que passaram, né, para esse processo, que se assemelham talvez mais com aquele padrão de incorporação, conversão de áreas industriais para condomínio verticalizado. A gente tem aqui, ó, agora a gente conseguiu arrumar esse pequeno probleminha, e a gente tem aqui essa tabela que mostra essa tipologia que vocês fizeram, né? Então, como você havia dito, esses 7 grupos aqui, divididos em vários distritos de São Paulo, e a gente está falando desse segundo aqui, que é composto por esses bairros, aparentemente não tem tantas características comuns, mas tem sim essas taxas intermediárias de lançamentos imobiliários com significativo crescimento demográfico. Isso é isso, mesmo, né? A gente poderia destacar algumas particularidades nesse grupo, né? Você vê que Moema já era um distrito bastante denso, né? Verticalizado. Agora, com a passagem ali da linha 5 do metrô, provavelmente esse processo vai ainda se intensificar. Né? Olhando pelo mapa aqui do município de São Paulo, Vamir, a gente vê que o grupo 2, que é esse que a gente está se referindo, é o grupo do verde intermediário, né? O verde intermediário. O verde intermediário, que é o verde um pouquinho mais escuro aqui, né? Você vê que eles estão mais nessa região central da cidade, né? E o primeiro grupo que nós havíamos falado, que era o grupo com uma taxa maior de crescimento, né, e maior número de empreendimentos, é o grupo que está representado pela cor preta, grupo 1, que aqui, como você bem é dito, né? Itaim e a Vila Andrade é essa que está aqui, não é isso? Ao lado esquerdo do rio? Isso mesmo. É esse distrito aqui do lado esquerdo do rio. A gente perdeu um pouquinho a conexão aqui, mas a gente conseguiu mostrar um pouco da O que é interessante a consulta do mapa é que a gente sobrepôs ali o Rio Pinheiros e o Tietê para ajudar, né, um pouco na espacialização, e a gente sobrepôs também ali as linhas em operação do metrô e as linhas em expansão, que é um pouco para ajudar a montar um pouco esse quebra-cabeça aí, né, da explicação. Então, e aí você teria essas particularidades que eu estava te falando, né, Moema como um distrito que já era verticalizado e provavelmente vai continuar nesse processo. Tatuapé e Moca também, né, que é da Zona Leste, né, de décadas anteriores, e sendo que Tatuapé e Moca acho que concentram
grande parte do comércio e dos serviços ali especializado, né, ali da Zona Leste. Mas, por outro lado, você tem o quê? Cambuci, que é próximo ao centro, né, e você também o Jaguaré, né? Sim, Jaguaré é o lado que eu estou vendo aqui. O Jaguaré que também teve um número importante de lançamentos imobiliários, mas ele também fica, digamos assim, do lado esquerdo da marginal do Pinheiros, e ele talvez possua algumas vantagens locacionais, porque ele fica, digamos assim, próximo, do outro lado da Vila Leopoldina, mas ao mesmo tempo ele é divisa com o município de Osasco, ali daquele município de Parque Continental, que é um município também, né, de classe média alta, né? Sim. Então, acho que essas são as regiões que tiveram, assim... maior crescimento. O maior crescimento, o segundo maior crescimento, né? Agora a gente falando um pouquinho, o terceiro grupo é um grupo que fala de bairros que estão mais na região central de São Paulo e com baixas taxas de lançamento imobiliário, mas com crescimento demográfico em áreas que diz aqui, com estoque imobiliário degradado. A gente está falando de Belém, Bom Retiro, Liberdade, Pari, República, Santa Cecília e Sé. Pois é isso mesmo. Você tem, esses distritos são quase todos localizados ali no centro histórico, né, da cidade de São Paulo, e parte do estoque imobiliário dele está degradado. Mas, porém, ele é uma região que tem uma subutilização também de uma infraestrutura já consolidada, que é o centro. Você tem, né, uma infraestrutura e pouca gente morando no centro. Outra característica desse grupo, além dessa diferença dos anteriores, quer dizer, você tem crescimento da população, mas você não tem muitos lançamentos imobiliários. Provavelmente esse crescimento da população está relacionado com outros fatores que não apenas os lançamentos imobiliários, né? Esses distritos são distritos pequenos do ponto de vista do volume populacional, mas são distritos muito densos, porque são os distritos centrais. Esses distritos centrais até teve um movimento recente de revitalização do centro, mas isso não se traduz, assim, não pode acreditar o crescimento a isso, ou pode? Eu acho que assim, eu acho que há já várias questões que o centro tem se tornou objeto aí de políticas, né, de revitalização, e eu acho que, minha opinião é que deve-se continuar, eu acho que o caminho é esse mesmo. Mas acho que do ponto de vista do impacto populacional ainda é um resultado tímido. O centro tem atraído muita gente para morar, né, no centro, né, pelas vantagens, justamente você está, né, no centro da cidade, porém, não é um caso tão típico assim que você tem grandes lançamentos imobiliários. Provavelmente as mudanças de lá, ocorridas com o crescimento populacional, estão relacionadas com a própria dinâmica demográfica dele mesmo, né? Você vê que grande parte, isso não explica, né, tudo, mas também é outro elemento. Grande parte da migração internacional recente que a gente tem, que São Paulo tem recebido e a gente tem acompanhado, uma parte, né, dessa migração acaba ficando no centro. Não que os migrantes estrangeiros recentes não estão em outros bairros, entendeu? Mas a região central sempre foi uma região tradicional das comunidades estrangeiras. Sim. Né? Almir, eu vou ter que te interromper porque o nosso tempo ele se esgotou. E eu convido o nosso telespectador a conhecer esse boletim no site da Fundação SEAD, sead.gov.br, e conhecer o boletim Primeira Análise, que é de número 15, que só para a gente finalizar, vocês analisaram 4,6 mil, quase 5 mil lançamentos residenciais aqui no município de São Paulo, que representam 261 mil unidades, né, que, se ocupadas com 3 pessoas, significam 800 mil habitantes, né, que é equivalente ao crescimento demográfico da última década aqui no município. Se todos fossem ocupados. Se todos fossem ocupados, exatamente. Muito obrigado e eu espero recebê-lo numa outra oportunidade. Obrigado. E o Primeira Análise fica por aqui e volta no mês que vem com mais um boletim da Fundação SEAD. Até lá!